Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o seu podcast Expatriada na Terapia, onde eu, como sua psicóloga, te trago insights poderosíssimos para você que mora no exterior, mora fora do Brasil, que sim, são os desafios que a gente viveria no Brasil também, mas aí com uma pitada de visto, de expatriação, de viagem, de passaporte, de família longe e aquele negócio, aquele perrengue chique que você conhece e eu também conheço. Então vamos lá. Hoje o episódio, como você pode ver, é como você sai da sobrevivência morando fora do Brasil e começa a viver. Joyce, mas sobreviver? O que você quer dizer com sobreviver? Mulher, sobreviver é quando você fica na luta e na fuga. Então você fica o tempo todo tentando se estabilizar, se estabelecer no país que você decidiu morar. E aí vamos pensar que assim que você muda de país, não tem jeito. Você realmente vai ficar ali na sobrevivência. Porque concorda? Você deixou o seu país e aí você muda para um país novo, com uma língua nova, uma cultura nova, você não tem casa, você não tem trabalho, você não tem amigos, às vezes você não foi junto com ninguém, né? Você não tem uma família ali próxima, uma rede de apoio que seja. Que você tenha uma malinha e uma esperança, não é mesmo? Assim como eu, que vim 13 anos atrás, com 20 e poucos aninhos, uma malinha de 23 quilos. Mentira, que na época podia 32. Já escreve aqui nos comentários que eu saber, na época que você veio, podia uma mala de 32? Ou você fez igual uma conhecida, que veio com uma mala de cabine só, veio com 10 quilos. Olha isso, olha isso! É vir com uma bala de 10 quilos, mas muita coragem. Coragem e esperança. E disso a expatriada conhece, não é mesmo? A expatriada, quem vem morar fora do Brasil, a imigrante, tem que ter coragem e esperança. Senão, não entra no avião. E aí, o que é o sobreviver? O sobreviver é quando você fica vivendo para ter a base da sua vida. Só que vamos combinar que você, no início, no primeiro ano, nos primeiros anos, eu diria até, que é natural que você está construindo a base na sua vida, mas com quase 10 anos de experiência atendendo mulheres pelo mundo, eu percebo que muitas vezes você, mulher, tá há 5 anos, 7 anos e você ainda tá ali vivendo como se estivesse sobrevivendo, como estivesse fazendo ainda a base da sua vida. E aí você acorda todo dia pensando que você tem que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para garantir que você vai conseguir pagar suas contas, para garantir que você não vai voltar para o Brasil ou para garantir que você vai ter o seu sustento, sabe? Que vai conseguir pagar o seu aluguel. E aí eu te pergunto, você realmente tá ali por um fio de que você vai ser deportada? De que você não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel? De que você pode perder o emprego e aí lascou tudo, você não tem dinheiro para uma passagem? Será? Porque eu, Joyce Facchini, sua psicóloga que vos fala, no início eu também senti isso. Quando me vi, eu tava aqui há 3 anos e me envolvendo em relacionamentos, sentindo que alguém tinha que me salvar, trabalhando em 3 empregos também para assim, porque eu nunca sentia que o dinheiro estava o suficiente e a minha sensação de dormir é que eu podia acordar no Capão Redondo. Sim, sou do Capão Redondo. Não perco uma oportunidade para dizer aqui nesse podcast que eu vim da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo. A minha família tinha uma condição interessante, vamos dizer assim, não vou dizer classe média não, tá? Nem ricos, muito menos, que tem outros episódios aí, inclusive vou gravar um episódio contando da minha família que faliu e os impactos emocionais que surgiram em mim, mas não é sobre isso hoje. A questão aqui é o medo de voltar para o Brasil, o medo de voltar para o Capão. E aí, amo meu Capão, tenho orgulho, né?
E eu sei que você tem orgulho do teu Brasil, mas quantas mulheres ficam com essa sensação de que tem que nadar mais, que tem que correr mais, que tem que ganhar mais dinheiro, que tem que fazer mais, que não pode, dormir, que se vacilar vai estar voltando pro Brasil. Ou, às vezes, você não tem nem medo de voltar pro Brasil, que o Brasil, ok, se eu voltar pro Brasil, tudo bem, Joyce. O meu medo é de perder tudo que eu conquistei. E o sobreviver é isso, é você ficar vivendo com esse fantasma, com essa sensação de que você realmente é eminente a possibilidade de você perder tudo e ter que voltar ao Brasil, ter que se reinventar. E aí nesse medo, você fica ali, lutando e guarda mais dinheiro e trabalha mais. E aí não se permite ir lá e fazer uma viagem que vai gastar um pouco mais ou ir pro Brasil, né? Porque tem gente também que, não, viagem pro Brasil é muito caro. Eu não vou pro Brasil. E aí fica muito tempo sem ir pro Brasil, mesmo com uma vontade enorme de ir pro Brasil. Ou até fala, não, eu vou pro Brasil, mas meu dinheiro é só pra ir pro Brasil, minhas férias é só pra ir pro Brasil, pra ver minha família. Eu não tenho dinheiro pros dois, pra viajar um pouquinho aqui pela Europa, pelos Estados Unidos, fazer aproveitar a vida e ir pro Brasil também. Então, meu filho, quando eu tô aqui na Europa, quando eu tô aqui fora do Brasil, é pra trabalhar, é para juntar dinheiro e aí férias uma vez no ano. E aí pode ser que você seja essa também, que é uma vez no ano e aí é Brasil, né, para ver sua família, ou fazer uma viagenzinha ali, né, que na Europa, mas low budget. E aí você tá há 8, 10 anos morando fora. Pode ser até menos que isso. Mas fica aquela sensação. E quando eu digo que sobreviver é sobre juntar dinheiro e nunca achar que é o suficiente, a gente tem que ser ambicioso, mas não confunda isso com ambição. Eu quero que você olhe para sua conta bancária, que para cada um o valor é diferente. Mas assim, muito mais é a sensação emocional. Quando você olha para a conta bancária, você vê, meu Deus, não, eu preciso de mais. E aí eu lembro de uma cliente minha, que eu até me reconheço muito nela em vários momentos da minha vida, que eu também já estive nesse lugar emocional. Que ela falava assim pra mim, Joyce, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu preciso juntar mais dinheiro, você não tá entendendo. Eu preciso de dinheiro, eu sou ambiciosa, eu quero mais, eu quero ter segurança financeira, porque o brasileiro tem isso, né, que a segurança, que você pode relaxar a hora que você puder pagar todas as contas, 6 meses, 1 ano, na hora que você puder aposentar. Mas minha filha, na hora que você puder aposentar, você vai ter o quê? 60 anos? 70 anos? Aí você vai se permitir aproveitar? E aí essa cliente teve um experimento ali durante o processo terapêutico, né? Porque ela entrou falando, eu tenho que guardar X. E aí ela chegou nesse X. Não. Eu tenho que guardar 2X, aí eu posso relaxar. Aí ela guardou 2X. Ela falou, não. Eu quero 3 meses de aluguel pago. Eu quero que se eu perder o emprego, aí ia aumentando. Quando alcançava a meta, dobrava a meta. Mas a questão aqui é maravilhoso que você consegue juntar o dinheiro. Maravilhoso que você vai alcançando mais e mais na sua vida. Isso é uma ambição boa. A questão é as consequências desse comportamento que você está chamando de ambição, desse comportamento que você está chamando de segurança financeira, que eu chamo de sobrevivência. Porque o comportamento que vem com essas coisas que eu tô falando pra você te impedem de você desfrutar da sua vida. Que é quando você vai fazer uma viagem mais longa, uma viagem que vai gastar um pouco mais, que você vai se permitir fazer uma coisa que hoje você chama de luxo. E aí quando eu digo luxo, às vezes não é nem uma viagem, não é nem uma viagem mais cara. Luxo é se permitir tirar o final de semana off. Luxo é se permitir dizer que você não vai fazer hora extra. Luxo, às vezes, para mulher expatriada é dizer que não quer mais trabalhar com o shift da tarde e noite. E aí, como eu sempre digo aqui no episódio, no podcast, na terapia eu vou analisar a tua vida com você.
Aqui no episódio do podcast, eu preciso que você se autoanalise. Então eu te cutuco, te dou alguns exemplos que podem aí, bater, e bateu, pega que é teu. Mas, caso não, pensa, tá? Quais são os comportamentos que eu acho que são luxo? Quais são os comportamentos que eu penso que não, isso é luxar demais, isso é desfrutar, isso é ser preguiçosa. Ah, não, isso é um exagero, sabe? E aí pode ser até comprar uma roupa, se dar um presente, se permitir fazer um passeio, se permitir agora nessa fase da sua vida que você já está um tempo a mais morando fora, que você já fala a língua melhor, que você já tem um emprego, que você já tem uma casa, mesmo que não seja a casa ideal ou a casa própria que você tem de sonho, calma, né? Mas que você tem ali aquela base que a gente estava falando no começo do episódio. Ah, eu posso me permitir sim comprar aquele creme que é um pouquinho mais caro. Ah, eu posso me permitir sim, agora que eu tenho essa base, investir em algo que eu não me permitia antes porque eu não tinha a base da segurança ali de trabalho, casa, o dinheirinho ali para pagar o aluguel, né? Agora eu posso investir na terapia. Pera lá, você já tá pagando um aluguel, já tá comprando comida, tá fazendo a sua viagem. Terapia, muitas vezes você acha que é luxo. Você acha que dá pra negociar, que dá pra deixar pra depois, sendo que a terapia é o que faz você seguir mais longe, é o que faz você não evitar necessariamente as quedas emocionais, mas que você consegue levantar mais rápido, ou consegue se reerguer, entender emocionalmente para melhor aquilo, para não cair nas mesmas ciladas da vida, nos mesmos relacionamentos ou nas mesmas escolhas questionáveis, sabe? E aí talvez é até você permitir, pensa no tempo. O tempo é a questão do investimento, né? Quando a gente pensa dinheiro e tempo. Quando se tem tempo, você vende ele. Quando não se tem tempo, você compra ele. Vou te dar um exemplo. Você tem muito tempo quando você chega na Europa. Você não tem trabalho nenhum, você tem tempo demais. E aí você vende seu tempo para fazer um monte de bico, um monte de trabalho. Então você vai trabalhar de kitchen porter, você vai trabalhar cuidando de bebê, você vai trabalhar no bar, você vai cuidar de gato e cachorro para os outros irem viajar. Quando você começa a ter um trabalho na tua área, né, que você gostaria, e você tem um trabalho bom, aí você trabalha muito e você não tem tempo. Aí você faz o quê? Você paga para ter tempo. Você paga alguém para limpar sua casa, você paga alguém para cuidar dos seus filhos, você paga alguém para fazer um treino para você mais otimizado na academia, para você poder treinar mais otimizado, treinar mais rápido, porque você tem pouco tempo. Percebe? E aí, vamos entender essa questão, essa analogia do tempo e do dinheiro. Tem hora, mulher, que você se perde. Você fica na sobrevivência e falando, não, eu preciso trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. E eu queria que você pensasse um pouco. Será que você está usando o seu dinheiro da função certa? Será que algumas coisas você está pagando para que o outro faça? Ou, né? Vamos dar o exemplo dos filhos. Você está pagando para o outro ficar com seus filhos e ao invés de você pegar e trabalhar menos e poder ficar mais com seus filhos? Ou você está sendo estratégica, onde você está pensando aqui, pera lá, o que é que vale o esforço, vale o eu trabalhar mais, o fazer mais aqui, e o que vale, na verdade, eu dar um step back, um passinho para trás, ou até pagar para ter mais conforto. Pagar mais para ter mais conforto, ou trabalhar menos para ter mais conforto e ter mais tempo para eu desfrutar. E são fases da vida. Eu não tenho como não pensar na analogia do emagrecimento, sabe? Porque a gente tem falado disso também, eu vivi isso há pouco tempo. Mas a mesma coisa do emagrecimento que tem fases, né? Tem a fase que você precisa perder muito peso.
E depois tem a fase que não é sobre perder peso, que não vai mudar o númerozinho da balança lá. Que você precisa da composição corporal. Que aí você emagreceu. Você virou um saco ali, ó, vazio. Tá, emagreceu, perdeu a gordura. E aí você precisa encher com massa muscular. Só que daí o número da balança começa a não mudar para baixo, como você estava acostumada. Por quê? É para cima ou fica igual. Porque você mudou de fase, sabe? E aí eu vou usar essa analogia para, sim, a mulher expatriada. Porque você pega e começa, você chega e você tá com muito tempo e pouco dinheiro. E aí você começa a vender seu tempo a qualquer custo até. Porque você precisa pagar a conta, você precisa de mais dinheiro. Mas tem um momento que o jogo vira, mulher. E aí você continua na sobrevivência. Que é o vender tempo para ter mais dinheiro. E aí chega uma hora que você teria que ter mudado a chavinha aí e passado para, pera, agora não é sobre vender meu tempo, conseguir mais dinheiro. Agora é eu desfrutar o que eu conquistei. É gastar também o dinheiro que eu comprei. É me dar mais conforto, é investir no meu conforto. É melhorar a vida que eu já conquistei. Vê só? E aí da mesma forma que no processo de emagrecimento você peca de, opa, mudei de fase e ainda fica encanada com o número da balança, no modo sobrevivência é a mesma coisa na imigração. Você não percebe que você já passou da fase da sobrevivência, só que você continua mantendo os mesmos comportamentos. Vendendo seu tempo. Vivendo aqui, ó, na base e não permitindo, ó, subir, afunilar, ter mais. E aí você, às vezes, não melhora a casa que você poderia melhorar, ter um colchão melhor, comprar uma casa. Pô, mas é um risco. Eu vou comprar uma casa e aí, se tudo der errado, eu perco a casa e o que eu investi de entrada na casa? Foram anos ali. Você vê? Cabeça de modo sobrevivência. Você vai comprar uma roupa, que é o seu aniversário. E aí, gostaria tanto de usar essa roupa. Ou gostaria tanto de pegar e o meu sonho ali era realizar aqui esse sonho meu criança de fazer uma festa assim, assim, assado pra mim. E aí você não permite. Ou o que eu ia falar mais cedo, de você tá conquistando as coisas, ter saído ali da base, ter juntado o dinheiro que você precisava, mas aí você se vê sozinha. Ou que você não constituiu família, ou amigos, rede de apoio. Você não construiu a tua rede de amizades. E eu digo que um grande fator que acontece isso, mulher, é porque você tá no modo sobrevivência. Porque para conseguir uma rede de apoio, para conseguir amigos e os amigos que se tornam o possível marido ou esposa, né? Porque você tem que conhecer a pessoa primeiro. Como é que você vai conhecer o seu amigo, a sua amiga, a sua rede de apoio ou o seu parceiro, parceira, se você não tem tempo? Se você não pega e sai da sua casa e vai lá encontrar o amigo, regar a plantinha, sabe? Porque quem tá no modo sobrevivência não faz isso. Fala, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Ou às vezes não é nem sobre o trabalho, é muito sobre tô cansada, não vou gastar com isso. Isso não é prioridade. Quem tá no modo sobrevivência não coloca as amizades, as relações, regar as relações, o tomar tempo, separar um tempo para essas pessoas. Então não vai ter amigos. E outra coisa que acontece também, não toma um tempo para se cuidar. E aí se cuidar é muito mais do que só tomar banho, tá? Se cuidar é muito mais do que skincare. É o se cuidar de você não estar exausta, se arrastando pela vida. Porque a pessoa que tá no modo sobrevivência, geralmente, ó, tá fazendo o básico. Ah, a roupa tá lavada? Ah, tomei banho? Ah, dormi um pouco aqui pra continuar seguindo no próximo dia? Ai, tô comendo? Ótimo. Segue.
E às vezes você fala assim, ai Joyce, acho que não tô no modo de sobrevivência não, porque eu tô fazendo mais que o básico. Eu tô comendo bem, eu tô fazendo exercício, eu tô trabalhando, eu até encontro meus amigos no final de semana, né? Eu me permito comprar umas roupinhas, fazer uma viagem maior, tô investindo com cautela. Mas aí eu vou te perguntar um negócio. Como que tá? Eu quero que você perceba fisicamente. Imagina você no dia a dia. Fisicamente, como é que você se sente assim na pele mesmo? A emoção. Emoção é na pele. Sentimento, os pensamentos, sabe? Como que é essa emoção, esses pensamentos, essa sensação física no dia a dia, por exemplo, que você acorda, levanta, vai na academia, vai trabalhar, almoça, volta, se não foi fazer um exercício aí que faz o exercício, busca, se tem filho, busca a criança na creche, chega em casa, faz janta, limpa a casa, dorme. Como que é? Você faz isso nessa calma aqui, respirando? Ou você faz isso? Eu acordo correndo, eu tenho 5 minutos, eu tenho que fazer pego meu shake, já entro no carro, vou, trabalho, aí no intervalo do almoço eu vou na academia, ou eu almoço na frente do computador porque eu tenho que sair pra pegar as crianças na creche, e aí eu vou, faço um exercício correndo, aí quando eu chego já tenho que fazer a janta, eu corro pra janta, coloco o povo na cama, eu tenho que fazer, ou tenho que limpar a casa, fazer alguma coisa pra casa, tenho que arrumar as coisas pro dia seguinte pra ir trabalhar, e aí eu durmo, aí eu acordo, e aí eu vou... Percebe? Isso é modo sobrevivência. Porque isso não é desfrutar. Joyce, você tá falando então que quem não tá no modo sobrevivência tem que estar desfrutando o tempo todo, tem que estar vivendo ali, ó, no modo slow motion, né? No modo. Eu penso naqueles vídeos de ASMR, sabe? Que bate as coisinhas assim e aí vai falando devagarzinho, sabe? Não, não é sobre isso. Não é sobre o falar devagarzinho, fazer coitadinho, pequenininho, ou não. Mas é de você estar sempre ali quase que no automático e se atropelando. E que se um negocinho ou dois der errado, já era, sabe? Se tiver fila para uma coisa, você já embananou inteira. Não dá tempo para você tomar um banho respirando. Que você está sempre pensando na lista, no próximo. Isso é estar em modo sobrevivência. Estar fazendo uma coisa, já pensando na outra e na lista e pensando no dia seguinte que não vai dar tempo. Isso é você estar com o piloto automático ligado. Nem só isso, é estar com o luta e fuga pronto ali, ó. Pá! Tá no modo luta e fuga o tempo todo. O antídoto para sair do modo sobrevivência, mulher, é você desfrutar. É você se permitir pequenas doses de deliciosamente na sua vida. Dá para fazer correndo? Dá. Né? Mas por que você tá correndo? Por que não pode às vezes fazer com calma, com um tempo? É igual que eu brinco. Pode comer no prato lascado, no copo lascado? Pode comer, tomar aquele seu café em pé? Pode. Mas como seria com mais qualidade, mais desfrute você sentar, tomar o seu café num prato que não tá lascado, num copo que tá bonito? É um exemplo trouxa, bobo, mas que faz diferença, porque eu não quero que você ignore esse exemplo, porque muita gente não faz e faz diferença. Mas eu quero que pense nas coisas que são escalonadas disso daí também. Que aí você fica vivendo sem colocar o brilho na vida. E sabe o que acontece? Tem muita mulher que mora fora que fica tantos anos nessa correria incessante, nesse modo de sobrevivência, que aí chega um ponto e fala assim, não, eu vou voltar pro Brasil. Eu vou voltar pro Brasil porque olha a vida que eu levo aqui, né? Não, eu vou voltar pro Brasil porque lá eu tenho mais qualidade de vida.
Porque lá eu vou poder ir na academia, eu vou pagar um personal, lá eu vou ter minha família, não vou me sentir sozinha. Por quê? Porque não se permitiu tirar um tempo pra desenvolver as relações aqui. Aqui não se permite pagar um personal, aqui não se permite pagar a terapia, aqui não se permite ter aquele tempo pra fazer uma coisa legal com os amigos, pra aí ter uma rede de apoio. Aí é melhor voltar pro Brasil mesmo. Aí eu me lembrei agora de uma história de uma mulher que ela foi morar no exterior, nos Estados Unidos, com o marido. E anos depois, eles se separaram, né? Não fazia muitos anos que eles estavam fora. Então ainda estava na base ali, estava conquistando as coisas, mas se separaram. E ela ficou nessa, vou trabalhar, vou fazer não sei o que, e aí o aluguel, e eu não sei o que lá. E sempre correndo, sempre correndo. Um dia, ela tava no metrô, o metrô cheio ali, voltando do trabalho, e tava cansada. E quem ela encontrou? Ela encontrou o ex-marido. Quando ela encontrou o ex-marido, eu digo que o tempo parou. Foi num daqueles momentos que o tempo para e você percebe, não só o outro, mas você se percebe. Quando ela viu o marido, o tempo parou e ela percebeu a velocidade que ela tava. Ela viu nele algo que ela gostaria, não dele, mas ela viu ele bem arrumado, com cara de descansado, com uma cara que tinha ido trabalhar, mas que estava indo se divertir com os amigos, uma cara feliz, um sapato legal. E aí ela, por conta de parar e se olhar, o outro é um espelho, né? Eu já falei aqui. Ela olhou pra si. E ela viu que ela tava descabelada, cansada, não tinha dormido bem, ela nem lembrava qual era a noite que ela tinha dormido bem. Ela tava com uma galocha já desgastada, feia. Ela tava saindo de 2 trabalhos, indo pra casa, morando num lugar que não era bacana o que ela gostaria. E aí, o que eu quero dizer dessa história? Que será que você tá fazendo o que você quer fazer? Porque quando ela parou ali, ela parou e percebeu que ela estava vivendo uma vida de sobrevivência e não de viver e desfrutar, que foi o propósito que ela teve, um dos propósitos que ela teve quando mudou de país, que era para ter mais qualidade de vida. Ela olhou para si e falou assim: que qualidade de vida é essa? E aí eu te pergunto, será que você vai ter que chegar num ponto tão extremo que aí você vai estar tão desalinhada com o porquê que você veio morar fora, você vai falar: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que eu não tô vivendo a qualidade de vida que eu vim viver, não tô vivendo a segurança que eu vim viver, não tô vivendo os sonhos de viagem, realizar os meus sonhos, seja profissional, aprender línguas, conhecer lugares, pessoas, ter uma vida multicultural, constituir família, amigos, sabe? E aí tem um outro ponto também, que eu não posso deixar de tocar aqui, que é o fato de ficar destruindo e descriando. Quantas mulheres estão no modo sobrevivência, no modo automático, no modo luta e fuga, e não percebem que elas já sim construíram o castelo delas e que agora elas começaram a destruir o castelo para ter uma razão, para continuar, que é construir de novo o castelo. E aí eu te explico, mulher. Isso muitas vezes é inconsciente, tá? Você não percebe. Mas você tá tão acostumada a ficar só na sobrevivência, a ficar só construindo, lutando, querendo mais, juntando mais dinheiro e não aproveitando, desfrutando daquilo que você conquistou, que aí você fica perdida quando não tem essa luta e fuga, esse problema para resolver. Mas Joyce, tudo que eu quero na vida é não ter problema. Será? Aí você fica naquele trabalho ruim, tóxico, que te suga. Fica com aqueles amigos também ruins, que não tem nada a ver com você. Se forçando e gastando tua energia com aquelas pessoas. Fica se metendo em relacionamento assim, ó, tóxico, que não tem lá nem cré. Sabe? Isso é destruir e descriar. Eu falo que é destruir a sua paz. Você fica destruindo a sua paz. Ao invés de fazer melhores escolhas,
Onde melhores, quando eu digo, é dentro da tua realidade mesmo. Já, se eu tenho conta pra pagar. Sim. Mas aí, você tá fazendo boas escolhas? Onde você tá se cuidando, dando um ambiente bom para você prosperar, pra você estar descansada, com pessoas ao seu redor, sabe, que você escolhe a dedo, ou você fica destruindo e descriando e criando problema para você, ou entrando numas furadas, fica olhando que tá dando ruim, ou fica ali ao invés de pegar e desfrutar, criar momentos mágicos para você. Isso é um bom jeito de dizer o que é sair do modo sobrevivência e começar a desfrutar, a viver deliciosamente. Tem até um livro, tem um episódio aqui que eu falo como viver deliciosamente, vivendo deliciosamente, porque tem um livro que chama não é esse aqui, é da Florence, livro da Florence Given, que é Woman Living Deliciously. Esse é um jeito bom de explicar o que é viver deliciosamente. É criar momentos mágicos, criar momentos de conforto, que não necessariamente tem a ver com dinheiro para você, mulher, no seu dia a dia. Mesmo se for uma terça-feira, 3 da tarde. Para que você vai estar no escritório e vai pegar um copo de papel para tomar café? Por que você não tem a sua mug, o seu copinho bonitinho de café para você ir lá pegar seu café? Nossa, tem um outro. Por que você fica deixando, eu falo que é economizando roupa, né? Mas não é, deixando as boas roupas para usar numa ocasião especial. E aí você vai trabalhar se sentindo afubanga. Porque você não quer gastar suas roupas com esse trabalho. Mas é esse trabalho que a senhora tem agora. E aí a senhora vai, além de ir para esse trabalho, ainda vai com essa roupa que faz você se sentir mais mal? É igual comida. Aí você vai, tá colocando pra dentro uma comida. Ai, vou comer essa daqui mesmo porque não quero jogar fora. Isso é lixo agora? Por que você não pode comer uma comida boa? Fazer uma comida bonita pra você? Sabe? Ai, desperdício. Desperdício? Será? Porque dá pra fazer uma comida bonita. Ó, o espírito de comer a comida bonita já muda o seu mood. O seu humor do seu dia, sabe? É nos detalhes. Então, mulher, sair do modo sobrevivência é desfrutar. É simplesmente viver daquilo que você já conquistou. E independente quanto tempo você tá morando fora, não importa, alguma coisa tu conquistou. E aí eu te pergunto, você tá desfrutando dessa coisa ou você tá guardando lá na sua conta, guardando no seu armário para um momento de emergência, para um momento especial? Quando você se sente perdida de, pô, e agora eu vou continuar nisso de só trabalhando, e agora já fiz tudo isso, o que vem depois? O que vem depois é viver. Eu tô vendo um monte de mulher aí morando no exterior e fala, tá, e agora? Não tem propósito isso aqui. E agora? Será que você esqueceu do que é viver? E a gente que vem do Brasil, a gente que é imigrante, acontece mesmo de ter que lutar para conseguir trabalhar, para conseguir ter uma casa, para conseguir comer, para conseguir viajar, para conseguir mudar a tua história. Pode, né? Pode ser essa a sua realidade. Você também veio do Capão. Pode ser, né? Mas você não pode esquecer do que é viver. E se caso você nunca tenha vivido, bora experimentar? Saber o que é viver, desfrutar e não só ficar em guerra, destruindo o seu castelo para ter um propósito para reconstruir? Como seria você viver e usar a lareira do seu castelo? Usar o teu quarto, a tua penteadeira, expor as suas coisas e não ficar só na mala. Porque se o pior acontecer, eu só fecho minha mala e vou embora desse país. Só que aí você não tá vivendo. Você não tá desfrutando. Você tá sobrevivendo. Você tá vivendo em alerta esperando o pior acontecer. Tá vivendo só para juntar, para quando acontecer aquilo lá, ó, estou preparada com 1001 planos na manga. E aí isso não acontece. Ou, mesmo que acontece, o que você fez na jornada? Viveu? Ou ficou só pronta pra guerra durante 20 anos da sua vida?
Eu pensei num exemplo bobo agora, mas que faz sentido também. Eu, quando era mais nova, eu não usava cropped, que eu falava assim, não, eu vou usar cropped, eu não tenho barriga pra isso. E aí, chegou anos depois, e aí eu percebi que eu não usava cropped, nunca tinha usado. Eu falei, mas será que esse corpo vem? Um dia vem. Mas foi quando eu percebi que eu tava com os primeiros sinais de envelhecer. E que sorte, né? Quer dizer que eu não morri. Quer dizer que eu cheguei até aqui. E eu falei, quer saber? Eu já tô envelhecendo e não tô usando meu cropped? Não tô mostrando a barriga? Que hora que eu vou mostrar? A hora que eu tiver 60 anos? Pode mostrar com 60 anos, viu? Tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer aqui deixa pra eu aproveitar lá. Será que esse lá vai chegar? Como é que seria aproveitar o aqui? Usar esse corpo que eu tenho agora? Usar esse cropped que eu tenho agora aqui no armário? Desfrutar da vida, do confortinho aqui, ó, do duvet que eu tenho hoje, do travesseiro que eu tenho hoje, do sabonete. Bora viver. E aí, mulher, se te veio aquele ponto de interrogação de, nossa, Joyce, eu acho que eu nunca vivi. Ou eu não sei nem onde desliga esse botão de sobrevivência. Não sei quais são os meus gatilhos emocionais que me dão para eu continuar nesse automático e nessa sobrevivência e não aproveitar ou não sentir que eu tenho o suficiente, né, de dinheiro ou de estabilidade suficiente para poder dar uma relaxadinha. Aí eu te digo, terapia. Faça terapia. Marque a sua sessão comigo, que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair desse seu modo de sobrevivência. Ok? Então me manda uma mensagem agora. Compartilhe esse episódio com a sua amiga que mora no exterior, para que ela não fique também na sobrevivência. E compartilha no Instagram, que também me ajuda, certo? Se você não deu as 5 estrelas aqui, não segue o podcast, já faça isso, porque senão eu desapareço da sua vida. Né? Como é que você vai me achar depois se você não tá me seguindo aqui, nem no Instagram? Então, faça isso. E dá 5 estrelas aqui que ajuda a gente alcançar com o algoritmo outras mulheres expatriadas pelo mundo, para nos tornarmos cada vez maior essa comunidade de mulheres pelo mundo que não só sobrevivem, mas que também vivem, desfrutam, se deliciam da vida. Beijo e até semana que vem, porque eu te encontro aqui toda quarta-feira.